Estamos aqui com o objetivo de, neste caso, confirmar a equipa técnica para a época 2012-2013, no que toca aos séniores masculinos de voleibol da nossa associação. Portanto, continua a mesma equipa técnica, o professor Alexandre Afonso como técnico principal e o professor Domingos Paulo como técnico adjunto. Numa breve análise da época anterior, portanto, embora o campeonato ainda não tenha terminado, disputou-se hoje o primeiro jogo da final. Para a nossa equipa acabou. Ficámos classificados em terceiro lugar, não conseguimos ser apurados para a disputa dessa final. Considero que, de qualquer maneira, um terceiro lugar a nível nacional e neste nível em que estamos é extremamente positivo. Oxalá todas as equipas conseguissem um objetivo semelhante. Devo, aliás, dizer que o nosso clube deve ser dos poucos, desde que está na A1, na primeira divisão, agora como foi chamado este ano, nunca esteve abaixo do quinto lugar na classificação geral. Este terceiro lugar iguala a nossa segunda marca de sempre, que foi superada felizmente o ano passado com a conquista do título nacional. Já na altura certa tive a oportunidade de dar os parabéns às equipas que são finalistas do Campeonato Nacional. Estão lá por direito próprio e com justiça. O Benfica ganhou todos os jogos, exceto dois. Perdeu um aqui em nossa casa e perdeu outro em casa do Espinho. Portanto, tem comandado a classificação das várias fases. E o Espinho, em relação a nós, acho que foi injusto quem se pôde. Nós disputamos 4 jogos contra eles e não conseguimos ganhar nenhum. Quando assim é, só há que dar, portanto, os parabéns à equipa adversária. O terceiro lugar conseguido na época anterior, acho que ainda é mais de realçar, porque o nosso clube teve na época passada alguns problemas que não são normais, portanto, na nossa equipe. Tivemos que rescindir o contrato com 2 jogadores da posição do posto, que é uma das posições mais importantes do voleibol, por razões diversas, não é? E acabámos por ficar, digamos que, mancos nessa posição. Além disso, houve atletas em quem depositávamos grandes esperanças e que não corresponderam desportivamente àquilo que pretendíamos, mas isso são questões que acontecem, não eram os jogadores que nós conhecíamos e que infelizmente este ano não renderam aquilo que nós esperávamos. De qualquer maneira, acho que o realce deve ser para esse terceiro lugar, que é sem dúvida alguma um lugar muito honroso para o nosso clube e para o voleibol, portanto, dos Açores. O trabalho dos nossos técnicos acho que tem sido reconhecido e a prova disso, pelo menos para a direção do clube, é que decidimos pela sua continuação e dei o ânus público nesta altura para que não haja dúvidas a esse nível. Já basta ver as dúvidas que passarão a existir a partir de agora, quem é que faz parte, quem é que não faz parte do plantel. Isto agora vão ser uns meses de muita conversa, porque o voleibol tem um defeso muito longo. Portanto, embora compreendendo a missão dos jornalistas, já na última reunião da direção frisei que contratações ou dispensas são tratadas por mim a nível da comunicação social. Portanto, não vale a pena, farão certamente o vosso trabalho que costumam fazer diante de outras pessoas.
e possivelmente obterão algumas informações como é que mas os anúncios oficiais são feitos por mim e no momento que eu achar mais conveniente. A única coisa que tenho a referir nesse aspecto é os atletas que definitivamente abandonaram o clube e que já lhes foi comunicado isso, que é o Danilo Santos, o Valdir Reis, o Ricardo Perinho e o Gia Moraes. A partir daí, os elementos que faziam parte do plantel, nós estamos a estudar, em primeiro lugar, as verbas que conseguiremos para a próxima época, não é? Porque estamos numa altura em que é preciso confirmar tudo, a nível de governos, a nível de câmaras, os apoios particulares, felizmente, o que é mais significativo para nós, continuará ao nível que está em estado e, portanto, julgo que teremos para o ano uma equipa competitiva como temos tido nos últimos anos. Aliás, este fim de semana já tenho as orelhas a arder de ouvir falar nos ordenados em atraso no União Bahia, no futebol. Portanto, gostava de dizer que os elementos que terminaram a sua época na Associação de Jovens da Fonte Bastardo foram para casa com o dinheirinho que lhes tinha sido prometido e devido. Não cumprimos mais do que a nossa obrigação, mas nos tempos que correm, eu acho que isto era de realçar. Talvez nós é que tivéssemos já direito também a rescindir contratos com algumas entidades que infelizmente não têm cumprido connosco o que estava estipulado no início da época. Gostaria só aqui de deixar mais uma nota de rodapé, que era sobre a formação do nosso clube e as equipas B. Portanto, em que nós temos 8 equipes a discutir os títulos, portanto, a nível da região. E teremos só uma das equipes que competem aqui a nível de ilha, que é os meninos femininos, que não irão conseguir ser apurados para a disputa da prova a nível regional. Eu acho que isto é de realçar e queria realçar, entretanto, a conquista de um título regional, que foi entre os femininos masculinos, esse já está garantido, e iremos disputar a fase final do Nacional de 11 a 13 de maio. É mais uma luta que nós temos que fazer, porque nem sequer nos sorteios nós somos iguais. Vão participar nessa fase final 6 equipes de continente, seria uma da Madeira e uma dos Açores. As séries já estão compostas e os Açores ficam sempre com o número 8. Portanto, isto quer dizer que vão começar com o primeiro classificado do Campeonato Nacional. Portanto, a justiça é flagrante e é ainda mais realçada pelo facto de estar na Madeira a ter apresentado equipe. Portanto, eram as duas equipas que eram sorteadas, os números 7 ao 8, hoje até a 7ª equipe de continente que vai substituir a equipa da Madeira, que não vai estar presente, tem o número 7 e o nosso clube, neste caso, e poderia ser outro, não? Fica com o número. É mais uma reta que temos que fazer com a Federação. Será sempre em termos corretos, mas é mais uma situação que nós temos que tentar modificar. Só ainda mais uma notazinha, porque tenho visto isto noutras modalidades. Por exemplo, ainda há pouco tempo uma entrevista com alguém da Federação Portuguesa de Voleibol, e era o próprio jornalista açoriano que colocava a questão dos Açores poderem ver comprometida a sua participação a nível nacional devido às dificuldades que as equipes de continente tinham em deslocar-se aqui. Isto é interessantíssimo. A única questão que se devia colocar aqui era as equipas de continente não participarem nos campeonatos nacionais que já tinham condições para isso.
Agora, as equipes que têm condições para participar, a que respeita é que a equipa do Piano da Madeira é que seriam custeadas nesse aspecto. Penso que neste país ainda haverá, já muita gente põe em dúvida, mas ainda haverá justiça e órgãos da justiça que possam cobrar isto. Aliás, sobre isso, deve dizer que se calhar no voleibol, se a Federação aplicasse os regulamentos que tem, por exemplo, no que se relaciona com as dívidas dos clubes à Federação, se calhar o nosso e mais 2 ou 3 é que participariam no Campeonato Nacional. O resto não estaria a participar. Portanto, é uma questão que deixo no ar para vocês analisarem e inquirirem onde acharem. Para terminar, portanto, quero manifestar a minha satisfação com esta recondução da equipa técnica e quero desejar aos dois técnicos as maiores felicidades para a próxima época e daqui a um ano, se estivermos aqui a renovar o vínculo, será sinal que teremos tido uma boa prestação. De qualquer maneira, agradecer o vosso empenho que tiveram nesta época, agradecer antecipadamente o que certamente terão nesta que se vai seguir e o futuro, depois a gente sabe que nestas coisas do desporto também depende muito dos resultados, mas eu acho que devemos sair, é sempre claro, desde que as partes cumpram aquilo que é contratualizado, eu acho que saímos sempre bem, porque vocês são profissionais, sabem que essa vida é assim, e nós também estamos a dirigir os clubes, também lá quem nos manasse, temos que defender os interesses. Portanto, muito obrigado e espero que dentro de um ano estejamos na realidade aqui a anunciar novamente a vossa competição. Agora, se quiserem levantar algumas questões aos nossos técnicos. Eu posso fazer uma pergunta ao senhor? Há pouco referiu aí algumas entidades que não estavam a cumprir. Queria saber se é possível saber quem são essas entidades que não estão a cumprir com o vosso clube. Principalmente da parte da autarquia, nós, no referente a esta época, ainda não recebemos um centro. Por exemplo, em relação aos séniores masculinos, os prazos que eles tinham estipulado em contrato do programa era um pagamento em 6 fases, começava em janeiro e acabava em junho. Portanto, estão 4 meses em atraso. Se fosse pela mesma lógica dos jogadores de Leiria, nós estaríamos aqui a rasgar contratos.